Glória a Deus. Que a graça de Jesus seja sobre todos vós, amém? Amém. Irmãos, vamos lá direto no coração da Bíblia. Alguém pode encontrar o coração da Bíblia para nós aí? Vamos lá, no livro de João 3,16 será o tema central da mensagem nessa noite. Aleluia, Jesus. Considerado este versículo o coração da Bíblia. Daqui a pouquinho nós já vamos estar entrando nesta mensagem, nessa palavra, e vamos estar entendendo porque alguém disse um dia que esse é o coração da Bíblia. João 3,16. Glorificado seja Deus por essa noite abençoada, pela vida de cada irmão, pelas pessoas que têm nos acompanhando através das lives. Vai também a nossa saudação nessa noite. Que Deus abençoe aqueles que têm já por costume de estar neste horário acompanhando aqui as lives e sendo abençoado pelo Senhor. Que Deus abençoe cada lar em nome de Jesus. João 3,16. Amém, igreja? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Querido Pai, no nome de Jesus, o Teu Filho amado, nós estamos aqui nessa noite cultuando ao Senhor. E queremos Te agradecer o privilégio, Te agradecer a bênção, Senhor, de um dia poder ter chegado essa revelação ao nosso coração, de saber que o Senhor nos ama a ponto de ter entregado o próprio Filho por nós. E desta maneira, Pai, foi curando as nossas feridas, trazendo a nós um novo pensamento, trazendo a nós, Pai amado, a cultura dos céus. E aqui nós estamos nessa noite para adorar o Senhor e te reverenciar como igreja, como o corpo da noiva do Senhor, Pai amado, que nessa noite está parte aqui neste lugar reverenciando a Tua presença.
presença. Jesus, obrigado pela tua presença, porque eu sei que ela é real no nosso meio, ainda que muitos precisam de algo para palpar, para tocar, mas nós sentimos a tua glória aqui, Senhor. Nós sentimos o calor da tua presença. Nós sabemos que a tua palavra é a verdade e que o Senhor diz estar no meio da tua igreja, no meio dos que buscam pela tua presença. E aproveitando, Pai amado, esse desejo maravilhoso que é estar diante de ti, na abertura, Pai, dessa mensagem, eu já quero invocar o teu poder sobre a vida dessa pessoa que está necessitada da tua misericórdia, seja dentro da igreja ou até mesmo à distância, mas alguém, Pai amado, que está se colocando com fé na tua presença assistindo este culto, que ali a mão maravilhosa de Deus se manifeste para intervir, para curar, libertar, defender, trazer, Pai, os teus milagres, porque nós cremos e a tua palavra diz que os sinais seguirão os que creem no nome do Senhor. Toma liberdade, Espírito Santo, em nosso meio, que não seja o que eu penso, o que eu acho, mas que seja a direção do Senhor aqui, Pai, nessa mensagem. Toma liberdade, Senhor, mais uma vez eu te peço, e oro para que os ouvintes da tua palavra possam estar em paz para recebê-la. Que toda interferência de aflição, de ansiedade, que parece que não pode ficar no ambiente, agora seja repreendido em nome de Jesus. Mas que o Senhor traga, Pai, a tua graça no meio do teu povo. Em nome de Jesus. Amém? Tome seus lugares dando glória para Deus. Queridos irmãos, nós cantamos aqui essa noite da grandiosidade de Deus e quão lindo é o Senhor. Você já parou para pensar no que a Bíblia revela acerca da gloriosa presença de Deus? Quando nós olhamos para o Velho Testamento, Moisés, ele tendo ali a graça de poder ouvir nitidamente a voz do Senhor, e isso já é um privilégio muito lindo na vida daquele que pode ouvir o som da voz do Senhor, que às vezes se manifesta até mesmo com uma voz de muitas águas, de trovão, mas daqui a pouco ela vem como uma brisa suave e mansa. O Senhor, ele tem várias formas de se manifestar. O Espírito Santo se manifestou na própria vida de Jesus após ele sair das águas do batismo ali no Jordão, na forma corpórea de uma pombinha branca. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos a glória do Senhor, e Moisés ali, ele mesmo tendo esse privilégio de ouvir a voz do Senhor, ele pede: Senhor, me deixa te ver, nem que seja de costa passando. Imagina, irmãos, o sacerdote para entrar lá no templo, o sumo sacerdote para o sacrifício, para ter aquela comunicação próxima com Deus e trazer para o povo, ele tinha que se santificar, e ai dele se estivesse em pecado, porque morreria fulminado pela glória do Senhor, e ainda tinha o véu do templo, que era colocado entre os dois. E agora Moisés, ele pede essa graça, e o Senhor diz: tá bom, Moisés, eu vou te atender. Tu fica por detrás das pedras, e entre as fendas das pedras eu vou passar rapidamente de costas. Imagina a glória do rosto do Senhor. Eu tenho uma lembrança muito nítida de um testemunho que meu falecido sogro contava no início de quando ele se converteu e estava numa convenção, e diz que de repente a glória do Senhor desceu naquele lugar, e ele teve uma visão, ele caiu, e ele teve uma visão que alguém agarrou ele pela cintura e ele estava abraçado, e era alguém muito lindo, mas quando ele mirava a cabeça para ver para cima o rosto ele não pôde contemplar. Um dia o Senhor também me privilegiou num sonho, e num sonho eu
a glória do Senhor. Imagina, cada pessoa tem no seu rosto, no seu semblante, o seu cartão postal. A Bíblia diz em Provérbios que o coração alegre, ele aformoseia o rosto. Então o rosto de uma pessoa, o rosto de Deus, imagina a glória do rosto de Deus. E ali Moisés, após ter essa visão, ele sai dali e tinha brilho no rosto de Moisés por aquela visão que ele teve mesmo de costas, que ele tem que usar um véu no seu rosto para que não viesse a prejudicar os irmãos da congregação. Aquela glória que ficou no rosto de Moisés. Imagina a glória do Senhor 7 vezes mais forte que o sol ao meio-dia, irmãos. Nós não conseguimos olhar nem para o sol ao meio-dia direto, que a gente fica com as vistas, parece que vai fechar, parece que não vai conseguir enxergar. Assim a glória do Senhor, a grandeza dele. Para pensar na beleza do Senhor Jesus, quando ele morre na cruz ali, o profeta Isaías, ele vem trazendo ali uma revelação, dizendo que ele é um homem experimentado nos trabalhos, um homem de dores, o qual ninguém desejava ver a presença dele, porque Jesus ali na cruz, ali no Calvário, ele se despiu da glória. Aliás, ele se despiu da glória para descer à terra e tomar a forma corpórea de um bebê no ventre de Maria e se transformar num homem chamado Jesus. Ele se despiu da glória e tomou um corpo igual ao nosso, irmãos. E ele veio, e ali na cruz, agora ele está deformado. Imagina uma pessoa deformada, por tanto machucado, por tanto sangue que estava espalhado em seu corpo, pela dor. Imagina uma pessoa quando está com dor, o semblante não é alegre, irmãos. O semblante é de agonia, de aflição, de tristeza. Por isso que o profeta Isaías, o Senhor bradou dizendo assim, ó, nele não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Mas ele estava ali despido da glória. Mas o nosso Deus, ele tem uma glória tremenda, irmãos. E que eu aguardo com ansiedade para chegar esse dia, de poder ver ele face a face. Porque só quando nós chegarmos a esse dia, irmãos, de poder ver o nosso Mestre face a face, que nós teremos a certeza de que nós vencemos as lutas daqui, que nós vencemos as tentações daqui, que nós vencemos o pecado, que nós vencemos os desafios e nós permanecemos de maneira que podemos alcançar essa maravilha de contemplar a glória do Senhor. Estamos falando de beleza, e alguém tão belo diz que foi preparar para os que amam o Senhor coisas que nessa terra não se ouviu com nossos ouvidos, não se viu com os nossos olhos e não chegou a subir ao coração humano, tais coisas que o Senhor foi preparar para aqueles que estão esperando por Ele. Então o habitat, o lugar é maravilhoso. Se nós adentrar Apocalipse e nós ver ali a cidade santa, uma cidade quadrada, é 12 metros para cima, 12 metros para o lado, para o outro lado é quadrada a cidade santa. É por isso que eu não me preocupo, irmãos, quando me chamam, quem sabe, de uma crente quadrada, uma pastora quadrada dos tempos antigos. Não me importa, irmãos, porque a cidade onde vou morar, ela é quadrada também. Aleluias! Então é tudo perfeito, maravilhoso, lindo. E esse Deus perfeito, maravilhoso, lindo, e que tudo que Ele faz é maravilhoso e perfeito, Ele nos fez. Dá para dar um glória? Ele nos fez. E Ele fez o homem e a mulher a sua imagem e semelhança. Irmãos, Deus, quando foi criar o homem e a mulher, Ele não olhou para um macaco, Ele não olhou para um leão, Ele não olhou para um boi, Ele olhou para si. E eu acredito que, como começa o livro de Gênesis dizendo que o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas, eu creio que enquanto o Senhor ali pairava
Vou fazer um lugar tudo preparado. E depois eu vou fazer um homem e uma mulher, a minha imagem e a minha semelhança. E ali eu vou colocar. Aleluia. E Deus preparou essas coisas lindas que tem na terra hoje, que a gente gosta, irmãos, a natureza. Deus criou e fez separação do dia, da noite, das águas, da terra. Ele criou o sol, criou a lua, as estrelas, as nuvens. E Ele criou também os animais, sejam esses selvagens como os domésticos, sejam aqueles que é para o trabalho humano, como aqueles que é para enfeitar e embelezar a natureza, porque cada um tem o seu significado e o seu propósito a cumprir-se na natureza. Quando a gente olha para um corvo, a gente não acha um bicho que a gente possa desejar para ter ele numa gaiolinha lá, para ficar bonito perto de casa. Porque ele é um bicho que a gente diz, fui, que nojo, come carniça. Irmãos, Deus fez o bicho com propósito. Limpar aquilo que é podre, aquilo que é carniça, aquilo que poderia ficar fedendo. É obra da criação, todas as coisas. E Deus também criou os frutos, criou os legumes, as coisas que a gente gosta de colocar na nossa mesa. E Ele fez isso, irmão, sabe, pensando, não foi nele. Ele fez isso pensando na gente. Porque Ele é um Deus de glória, Ele não é um Deus de carne, mas Ele nos fez carne, de osso e de sangue. E Ele sabia que o nosso alimento precisava dessas coisas, e Ele criou tudo isso para nós. Sinta-se amado pelas coisas que você gosta, irmão e irmã. Aquilo que você coloca na mesa e você tem prazer de se alimentar e sabe que foi da natureza que veio. Quando Deus criou uma variedade de coisas, Ele sabia que o nosso gosto não seria o mesmo. Tem alguém que gosta de banana e alguém que gosta de bergamota. Então tem das duas coisas para que todos possam ter o seu gosto saciado. E nisso, sabe o que eu vejo, irmãos? O amor de Deus. O amor de Deus por tudo aquilo que Ele planejou, que Ele fez, que Ele criou, que Ele estabeleceu. E aí o Senhor, após ter criado o homem e a mulher, Ele dá aquela sentença e diz assim, olha, vocês podem pegar de tudo que vocês quiserem no jardim, só aquela árvore ali não. Porque aquela ali, o dia que vocês pegarem do fruto, os olhos de vocês vão se abrir, vocês vão conhecer coisa ruim. Vocês vão conhecer o mal. O bem você já conhece, mas vocês vão conhecer o mal, e isso não é bom. Porque o dia que vocês tomarem desse fruto, os seus olhos se abrirão, vocês vão ver coisa ruim e vão morrer. Mas não adiantou, e o ser humano foi colocado ali, irmãos, e a gente chama às vezes que o culpado é Adão, outro que a culpada é a Eva. Irmão, se fosse ali uma Cláudia, um Jorge, qualquer um dos irmãos aqui, ou no lugar de Adão e Eva, ia fazer a mesma coisa, porque era a tentação e o ser humano ali, com aquele pensamento, eu preciso ir além daquilo que me está proposto, que eu posso. Isso é uma característica da tentação. Porque às vezes o ser humano ele pode ter de tudo, mas ele ainda não está satisfeito e ele quer ir além, para descobertas que podem estragar a sua própria vida, a sua própria existência, mesmo sabendo de algumas coisas que são prejudiciais, mas vai em frente e paga o preço, e é quebrado, como a irmã dessa noite falou aqui. Mas o Senhor é um Deus de amor, irmãos, e eu vejo isso nos detalhes, desde a criação, em tudo que o Senhor fez, Ele nos amou primeiro, Ele nos amou. E quando o ser humano cai em pecado, o Senhor ali vai conversar com eles no jardim, e Ele traz as sentenças, e Ele ainda com amor toca eles no jardim e expulsa para a terra, e põe 2 querubins na entrada do jardim, impedindo a entrada do Adão e da Eva.
se o homem comesse do fruto da árvore da vida em pecado, nós nunca teríamos o ciclo terminado dessa história. Viveríamos eternamente sofrendo. Mas o Senhor, então, por amor, Ele expulsa Adão e Eva, coloca querubins na entrada do jardim, e nós estamos na terra hoje, e sendo amados pelo Senhor, porque em todo o tempo nós vemos Deus buscando que o homem se volte para Ele. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E o Senhor diz que eu não vou me esconder daquele que quiser buscar por mim. Deixar-me-ei achar. Aleluias. E o Senhor envia profetas, o Senhor dá a lei. Mas o homem e a mulher continuam fracassando diante de um amor tão grandioso. E aí o Senhor, então, Ele resolve dar um presente precioso para nós, irmãos. E aí Deus, a palavra diz assim, ó, e Deus amou o mundo de tal maneira, não é de qualquer jeito, irmãos. Ele já vinha amando com detalhes. Podemos especificar aqui essa noite detalhes da criação, a forma do amor de Deus. Mas aí quando Ele vê que o homem e a mulher não está dando ouvidos para Ele, continua fracassando em sua caminhada, na sua existência. Então o Senhor, Ele ama a humanidade de tal maneira que Ele envia o próprio Filho para cá, para morrer no nosso lugar, irmãos, para pagar o preço dos nossos pecados ali no Calvário. Aleluias. Por amor a nós, irmãos. Ninguém de nós aqui na terra pediu, ó Deus, manda teu filho para morrer no meu lugar. Ninguém fez isso, irmãos. As pessoas estavam aqui fracassando diante das profecias, fracassando diante da lei, mas ninguém tinha pensado dessa forma e pedido para Deus. Mas Deus, por amor, irmãos, Ele entregou, Ele deu, Ele presenteou, Ele galardoou a humanidade com o próprio Filho, entregando. Irmãos, tem prova de amor maior do que esta? Aleluias. E eu vejo muitas vezes quantas pessoas diante dos fracassos, diante das lutas, diante das coisas que às vezes provocadas por si própria, fica desafiando o Senhor, dizendo, Senhor, se tu me ama, faz isso por mim. Senhor, se tu existe, que isso aconteça. Duvidando da existência, colocando o Senhor contra a parede. Se Deus é Deus, Ele tem que fazer. Irmãos, eu temo por muitas pessoas, e inclusive que se dizem cristãos líderes, que acham que podem botar Deus à prova, colocar Deus contra a parede. Nós somos caco de barro e Ele é o oleiro. Aleluias. E somos amados por este oleiro, porque se um caco de um vaso ele trinca, ele racha, o Senhor não joga no lixo, mas Ele vai dando chance, Ele vai lá, quebra, amassa, molda, faz de novo, dando chance, porque Ele não quer botar fora. Aleluias. E o nosso Jesus, Ele veio e eu me lembro muito bem, irmãos, há 34, quase 35 anos atrás, quando então eu ainda conhecia apenas religião, apenas os recursos humanos oferecidos pela humanidade, tentando se achegar a Deus. Aleluias. Mas sendo frustrados em seus planos. Comentava ainda antes de começar o culto aqui, que dentro da religião que eu achava que eu estava servindo a Deus, eu era muito radical e eu procurava fazer tudo aquilo que era ritual, que a mim era enviado como algo para servir ao Senhor. Mas eu me lembro muito bem, irmãos, com apenas 14 anos de idade na época, que tudo aquilo que eu estava fazendo, eu não estava vendo nenhum resultado de
Meus pais se separando, meu pai querendo botar a corda no pescoço, eu com um plano de suicídio, uma família tradicional cristã, religiosa, mas essas coisas acontecendo e parece que quanto mais a gente pedia, mais assombração aparecia, mais problema. Mas aí um dia, irmãos, quando esse amor glorioso que foi dado de Deus para nós, foi revelado a mim e a minha casa, eu posso me lembrar nitidamente, irmãos, porque a palavra do Senhor, ela diz que se nós olhar para ela, nós vamos ver que o nosso Deus, ele é amor, mas ele é justiça também. E desde o início da nossa caminhada com Jesus, o nosso Senhor e Salvador, eu fui tendo experiências com Ele. Por um lado, eu via Ele me segurando pela mão, com todo o amor, me ensinando, me educando nos caminhos e na palavra dEle. Por outro lado, eu via Ele com a vara na mão, e na medida que eu ia caminhando, dentro das minhas limitações, na pequenez do entendimento, muitas vezes a varada pegava. E eu dava glória para Jesus, chorava muitas vezes no banco da igreja orando, mas eu ia dizendo: Senhor, faz de mim a tua vontade, porque eu entendi quem é o Senhor, eu conheci o teu coração, eu vi o Senhor transformado dentro da minha casa. Ele entrou, irmãos, e foi como que um vento que veio não para bagunçar, mas para organizar as coisas, e foi cada um para o seu lugar, se ajeitando, tendo estrutura, tendo bênção dentro da casa, da família. Em abril nos batizamos, descemos as águas do batismo, eu, meu pai, minha mãe, a minha irmã e o meu irmão estavam no ventre da minha mãe, ainda esperando um mês para nascer. Família toda descendo as águas do batismo. No mês de maio, nasce o meu irmão, dia 26 de maio. E quando ele nasce, acontece um problema com a minha mãe, que o médico deixou sujeira do bebê dentro dela e veio a ter infecção generalizada, levando ela a um quadro de quase morte. O doutor que estava atendendo ela, ele disse que ele não garantia pela vida dela, por causa que estava num grau muito avançado a infecção, quando ele for fazer a cirurgia. Isso 3 dias depois da criança nascida. E naquele meio tempo, irmãos, eu apenas estava aprendendo com o meu Jesus segurando numa mão, e com a outra mão ele trazia uma vara me corrigindo também. Mas ele foi me levando naquelas pequenas orações que eu fazia com muita fé, e ele foi falando comigo e foi mostrando que ele estava agindo dentro do meu lar. A minha mãe foi ali curada para a honra e para a glória do nome do Senhor, aonde os médicos depois não sabiam explicar o que tinha acontecido, mas o médico que atendeu ela no início, quando estava amarrando ela para a cirurgia, e ela orava e pedia para Jesus estar com ela, e aí ele viu aquilo, e depois, quando ele foi tirar os pontos, ele disse para ela: olha, eu quero que tu peça ao teu Deus por mim, porque eu vi a hora que tu clamou por ele, e eu, sendo profissional da saúde, eu digo que não tinha mais chance de vida para ti, mas se teve reversão foi por causa dele. Irmãos, olha o amor de Deus, irmãos. Eu era pequenininha na fé ainda, eu estava gatinhando na fé, mas eu vi esse Jesus maravilhoso, que por muitas vezes com uma varinha na mão, me chamando a minha atenção, me corrigindo, mas por outro lado me amando a minha família, trazendo milagre, trazendo ensino. Aleluia. Para pensar na tua história também, irmão e irmã. À medida que você
E quando Jesus nasceu lá, ele não foi reconhecido pelos judeus como Messias, o prometido. Esse presente que Deus enviou, em primeiro lugar aos judeus, aos seus. Por isso que aqui está escrito pelo próprio João, dizendo: ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Porém, todos quantos, aí está aberta a porta para o povo gentil, para o povo que não é povo judeu. E aqui está incluso eu e você, aleluias. A todos quantos o receberam, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E nós sabemos que Deus é um Deus que ele trabalha com os dois lados assim, muito junto, o amor e a justiça. E quando nós olhamos para entender como é a paternidade de Deus, como é que Deus trabalha como pai de filhos, nós podemos entrar no livro de Lucas 15, e ali nós vamos ver ele falando acerca do filho pródigo, a história daquele homem que tinha 2 filhos na sua casa, um filho mais novo e um filho mais velho. E tinha de tudo naquela casa, irmãos. Era uma casa descrita por Jesus, uma casa de rico, uma fazenda. Tinha funcionários, tinha comida do bom e do melhor. E esses filhos viviam ali. E havia uma regra entre o povo judeu. Para que houvesse a repartição de bens, tinha que ser pós-morte dos pais, não antes. Mas o filho mais novo, na sua rebeldia, e aqui mostra um lado rebelde do povo de Deus, na sua rebeldia, esse filho mais novo vai e diz para o pai: pai, reparte entre nós aí, ó, os bens, os nossos haveres, porque eu vou pegar parte do meu e eu vou sair aqui de casa, eu não quero ficar mais aqui. O pai, irmãos, ele poderia simplesmente ter dito: tu é muito novo para sair daqui, tu não vai sair coisa nenhuma. Mas já viu que Deus, ele é um Deus que ele não nos impede das nossas vontades? Quer fazer? Faz. Vai. Tu quer parte da tua herança? Vai ganhar. Só vamos ver até onde tu vai com isso. Aí aqui entra essa palavra, Deus trabalhando. Deus quebra, mas Deus cura também. Aleluias. E ali o filho pródigo, então, esse filho mais novo, o pai repartiu os haveres entre os dois. O filho mais velho ficou como que nada tivesse acontecendo, mas o mais novo pegou a parte daquela herança e ó, você foi. E quando o homem ou a mulher tem dinheiro, tem amigos. Porque amigo que é amigo, irmãos, ele vai te conduzir para o caminho bom, ele vai estar do teu lado, principalmente te levando a ter fé, a crer no Senhor. O mais é apenas companhias que na hora da dificuldade, ó, te deixa sozinho. Filho pródigo, então, não levou muito tempo e ele perdeu tudo que ele tirou de casa, a ponto dele estar com fome, irmãos. Irmãos, para pensar, perder toda a herança que levou consigo e estar com fome, sem um dinheirinho para comprar um pãozinho que fosse. E ele vai lá e tem lá uns porqueiros, uns fazendeiros criavam porcos, e ele vai lá e bate na porta deles e diz assim: olha, eu trabalho aqui para ganhar comida, eu estou louco de fome. E aí eles disseram: então tá, vai cuidar dos porcos. A Bíblia diz, irmãos, aqui a descrição que Jesus fez é que aquele rapazinho, na beira lá, enquanto ele estava dando comida para os porcos, ele tinha vontade de comer daquela comida. Imagina a decadência desse jovem, tendo do bom e do melhor na casa do pai, mas não, ele tinha que ir um passo além, experimentar coisas que ele ainda não tinha visto e pensou que ele ia ficar descolado, como é o linguajar jovem hoje em dia. Ele ia ficar descolado. E ficou descolado o estômago dele, a ponto do corpinho dele definhar. O cabelo cresceu muito. E teve um dia desse filho, porque quem é filho de Deus, irmãos, aí dá glória para ele. Quem é filho de Deus
Isso é bastardo, não é filho. Mas o filho pródigo, ele teve um momento que ele caiu em si. Ele disse: poxa, eu aqui, querendo comer comida de porco, lá na casa do meu pai até os jornaleiros comem do bom e do melhor. Já sei o que eu vou fazer. E esse filho, ele criou juízo lá na beira do chiqueiro, irmãos. Infelizmente, às vezes o ser humano tem que passar umas coisas ruins, cheirar coisa parecida com um chiqueiro de porco, comida de porco, para poder criar um pouco de juízo. E aí o menino criou juízo. E ele disse: bom, eu vou chegar em casa e eu não vou chegar de qualquer jeito, não. Eu vou dizer para o pai assim: ó pai, me recebe como um dos teus empregados, porque eu sei, eu errei, eu não sou mais o teu filho. E aí ele se levantou e foi ter com o seu pai. Irmãos, que coisa mais linda na vida de uma pessoa quando ela se levanta para ir ter um encontro com Deus. Quando ela se levanta e diz assim: ó, eu vou lá e eu vou conversar com Deus, eu vou colocar a minha vida do jeito que está na presença dele, mas eu vou esperar para ver qual vai ser a reação dele, porque ainda que seja para mim ficar naquele lugar bom, eu não me importo de que me chame de outro título, mas eu quero ficar lá. E aquele filho, irmãos, a Bíblia, o próprio Jesus descreve assim, que aquele filho vai se aproximando da fazenda, e ao longe o pai viu que era o jeitinho de caminhar. Tu acha que Deus não sabe o teu jeitinho de caminhar? Tu acha que Deus não sabe o teu jeitinho de falar? Dentro de uma multidão de orações, tu acha que Deus não distingue qual é a tua voz para liberar uma bênção sobre você? O Senhor é maravilhoso em seus feitos. E lá vem o filho, caminhando tortinho, porque ele estava lá definhando. E ele se aproxima do pai, o pai foi encontrar ele. Dentro da propriedade, o pai foi encontrar ele. Interessante a justiça de Deus, irmãos. Lá no mundão, o pai não foi procurar. Lá na beira do chiqueiro, o pai não foi procurar. Mas ele deixou o filho voltar com as pernas que ele saiu de casa, do mesmo jeito. E aí quando ele entra na propriedade, aí sim, deixa que eu vou no encontro. Aleluias! E aí aquele abraço aconteceu, e a voz que saiu da boca do filho era raquítica, e o pai, antes que ele falasse, porque ele ia dizer toda aquela história que ele tinha planejado, o pai disse: vai ter festa na casa. Vai ter festa na casa, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E ele começa agora a dar ordens para os empregados. Olha como é interessante, o filho saiu da beira do chiqueiro para dizer para o pai que ele ia ser como um dos empregados. Mas ele chega lá e ele se depara com um pai dando ordem aos empregados a favor dele. Aleluia.
Aí o pai tem um outro problema para resolver. Eu já estou quase encerrando a mensagem. O pai agora se depara com o filho mais velho, bravo. E quando o pai tinha dito, vamos lá, mate um novilho, vamos fazer festa, tem festa na casa. O filho fica bravo, sai pro lado de fora da casa e fica empurrado lá. E aí, olha, notem bem, irmãos, que dentro da propriedade do pai, ele trabalha tanto com o filho mais novo quanto com o filho mais velho. Dentro da igreja, da comunhão, da aliança, da propriedade, Deus trabalha. Não importa o tempo que você tem de cristão ou se você está chegando agora, mas Deus trabalha de acordo com a tua necessidade. Ele vai de encontro, ele trata. Aleluias. E aí ele vem e fala com o mais velho, diz: o que foi contigo? Ele diz: pai, trabalha quantos anos para ti aqui na propriedade? Nunca me deste nem um cabrito para matar e comer com meus amigos. Agora vem esse teu filho aí, ó. E olha a palavra, esse teu filho aí, ó, gastou todos os teus bens aí, o que tu deu para ele com meretrizes. E agora vem ele aí pobre para dentro de casa, tu aceita ele e ainda faz festa. O pai diz: filho, é necessário se comemorar esse teu irmão. Olha aqui o pai, ó, fazendo ligação de novo. Esse teu irmão. Aleluias. O Espírito Santo brada que essa noite somos irmãos e o pai quer ver aliança, quer ver comunhão, quer ver paz, quer ver alegria por ser irmãos. Aleluias. Nunca me esqueço, irmãos, quando eu era criança, eu era sou mais velha que a minha irmã, mas ela, na sua infância, me provocava um pouco e eu também saía na briga com ela. E a minha mãe, então, para apaziguar a gente, ela pegava as duas e fazia a gente se abraçar e dar um beijo uma na outra e dizer: tem paz agora. Irmãos, pai e mãe não quer ver filhos brigados. Pai e mãe quer ver a família unida, quer ver a bênção triunfando. Deus quer ver isso entre o povo dele também. Aleluias. Por isso é importante, irmãos, nós caminhamos lado a lado com os nossos irmãos, sabemos que nós não somos iguais, como tem aquela canção. Mas diante de uma proposta de Deus para nós todos temos o mesmo livro de Deus. E nós temos também o mesmo teste do Senhor. E nós temos a comissão do Senhor, para que nós venhamos a nos amar, assim como Jesus nos ama. Quando Jesus ele foi subir daqui para o céu e deixou a comissão ali para os discípulos, para toda a igreja que ficou, ele disse: olha, vocês não se preocupem em querer mostrar para o mundo quem vocês são. Vocês vão ser reconhecidos pelo mundo pelo amor que vocês amarem uns aos outros. Se vocês se amarem, vocês vão ser reconhecidos como filhos de Deus. Um amor incondicional, que às vezes vai além dos nossos gostos, dos nossos jeitos. E ali o pai estava preocupado: meu filho mais velho, teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aleluias. Como isso é lindo, irmãos. E dentro deste amor de Deus, irmãos, ele colocou eu e você debaixo dessa filiação por crer nele. E nós voltamos ao versículo central da mensagem: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não pereça. O Senhor nos chamou para não perecer, irmãos. Por isso que é fundamental nós dar ouvidos ao Senhor e naquilo que formos corrigidos, irmãos, que nós venhamos a entender que o próprio Jesus, ele traz uma correção para nós da mesma maneira que os seres humanos aqui, pai e mãe responsável dentro do lar pela sua família. Eu acredito que lá não tem o blá blá blá, a bajulação. É óbvio que tem que ter o carinho, o amor, mas a justiça tem que andar lado a lado. Porque senão vai se criar filhos rebeldes, sem estrutura
pais. E nós precisamos, como igreja, irmãos, abrir os nossos olhos e permanecer com a nossa mão erguida para o alto, de anel de família de Deus, carregando o caráter de Cristo, carregando a lei e o preceito do Senhor em nosso coração e mantendo as regras dentro da nossa casa, irmãos, porque tem casa que não tem mais regra, tem casa que criança pequena manda no pai e na mãe, e aí que a vaca foi pro brejo, irmãos, e não pega mais. Só pela misericórdia do Senhor, mais tarde, quem sabe, se Deus tem um plano. Precisa, irmãos, amor, sim, amar, mas a justiça, ela faz parte do amor. Lidar com justiça está dentro do teu lar, meu irmão. É você que manda lá. Amém? Glória a Deus. Irmãos, e diante deste amor tão grande, eu já vou encerrar aqui, mas eu quero fazer um convite, porque o Espírito Santo me colocou esse propósito para fazer hoje aqui. É mediante o que foi pregado aqui essa noite. O amor de Deus, ele nos constrange. Ele é muito grande. E eu gostaria de perguntar para você, para cada um que aqui está, como você está se sentindo na tua vida particular diante deste amor de Deus? Como você está se sentindo? Está cansado? Oprimido? Aflito? O povo de Deus lá dentro do Egito, a carga e sobrecarga estava aumentando sobre eles para não ter tempo do tempo com Deus. Automaticamente, tirando o tempo com Deus, tira a comunhão. Tirando a comunhão, o homem se distancia de Deus. As lutas que nós vemos no nosso dia a dia hoje, irmãos, da correria, veio até nós boa parte que foi criado pela ciência, pela tecnologia, para facilitar os nossos dias, mas parece que não. Parece que os nossos dias têm sido cada vez mais correria, marcação de tempo. Irmãos, eu tenho uma lembrança lá do meu tempo de infância que não tinha telefone. E a gente ficava numa alegria quando via lá a casa dos meus pais, ela fica mais no alto, é morro ali. E lá embaixo, então, tem a picada e as pontes. E quando meu avô e minha avó, que moravam a 1 hora de distância de caminhada a pé, meus avós paternos, maternos, eles vinham vindo lá na picada, a minha mãe largava enxada, mas largava o que estava fazendo, e nós, eu e minha irmã, e depois tem o meu irmão, nós saía correndo para abraçar o vô e a avó que estava chegando, sem horário marcado, sem agenda, sem telefone, mas o amor triunfava. E hoje, irmãos, e isso vai trazendo uma canseira, vai trazendo cansaço até em nós, povo de Deus, disciplinado e educado para ser pessoas que amam e que recebem amor, mas às vezes não tem tempo, e isso vai trazendo uma sobrecarga que vai tirando às vezes até da consciência de que nós somos filhos e filhas de Deus e que nós precisamos viver debaixo dessa árvore maravilhosa de refúgio que Ele criou para nós descansar. Eu lembro de Jesus quando Ele olha para Jerusalém, quando Ele vai chegando ali e Ele chora e Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar vocês debaixo do meu poder, assim como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. E agora vai vir muita luta para a vida de vocês. Aleluia. Pode se colocar de pé. O nosso amado Jesus,
noite, irmãos. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de receber uma oração, receber o refrigério do poder de Deus? Pastor, eu estou sentindo-me cansado. É um cansaço que não sai com sono. É um cansaço que eu posso conversar, abrir o coração, desabafar, como é o velho ditado e costume, mas parece que ainda há uma intranquilidade. Tem algo acontecendo comigo que eu não sei o que é, mas olha, se Jesus eu pudesse olhar para o rosto dele, que ele está aqui essa noite, e com certeza eu correria e eu abraçaria ele pelo pescoço. Eu quero dizer para você que esse Jesus está aqui, mesmo que teus olhos carnais não enxergam. E ele está falando contigo aqui essa noite, e dizendo que o amor dele prevalece sobre ti. Ele tem te dado livramento, ele tem te dado cura. Quantas orações que às vezes você faz na correria, mesmo em pé, mas ele tem trazido respostas. Aquela oração que você está lá no banho, tomando um banho, a água caindo, mas você na pressa ali e você diz: Senhor, me abençoa. Eu lembro, irmãos, de uma oração que eu fiz debaixo do chuveiro há anos atrás, quando eu tinha um problema de infecção de bexiga e eu tomava um remedinho chamado Piridium, que hoje parece que não tem mais. E isso era uma sexta-feira. E aí terminou e a dor começou e era terrível. E eu disse assim, numa oração simples debaixo do chuveiro: Jesus, eu sei que o Senhor me ama.
glória de Deus. Amém. Amém, Jesus. Uma salva de palmas para Ele, porque Ele é fiel, justo e maravilhoso. Nessa noite, quando você for deitar, que você for dormir, irmão, irmã, abraça Jesus.